Oi pessoal, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E hoje eu quero falar para vocês 4 tipos de pessoas que você deve evitar nesses últimos dias, que nós devemos evitarmos nesses últimos dias. A primeira que eu trouxe aqui é aqueles tipo de pessoa que gosta de começar controvérsias. Essas pessoas amam causar discórdias. Você encontra essas pessoas apontando algo na palavra, tentando esconder a sua identidade de anticristo. Eles tentam puxar a agenda e tentam questionar algumas coisas na Bíblia. Para referência, eu vou citar Tito, capítulo 3, versículo 9. Essas pessoas não somente querem causar argumentos, mas a Bíblia diz que esse tipo de conversa é inútil e vã. Então, não perca o seu tempo com esse tipo de pessoa, amém? O que vai trazer para a sua salvação, dar o seu tempo para esse tipo de pessoa? Você quer encontrar a identidade do anticristo e tentar provar ou desprovar algo na Bíblia? No final do dia, a única coisa que vai valer a pena é a palavra de Deus e como você aplica a palavra de Deus na sua vida, amém? O segundo tipo de pessoa que vou citar aqui são aqueles que gostam de criar obstáculos contra a doutrina de Deus. Essas pessoas trazem outras traduções para que você não fique firmado na palavra. O intuito é fazer que você comece a se questionar. Se perguntar, pergunte-se, será que se você deve ou não conversar com esse tipo de pessoa, dá o seu tempo para ouvir essa pessoa e colocar algumas posições, amém? Você deve perguntar, se eu vou debater este assunto com essa pessoa, vai me edificar na minha caminhada? Vai me ajudar? E se você se questionar isso, Deus ele vai te dar a posição correta nesse momento. É melhor, às vezes, você evitar esse tipo de conversa, esse tipo de pessoa. Sempre evite. Apenas se focalize nas coisas que vão te edificar, te fortalecer na fé. Eu trago para referências para sua leitura depois Romanos capítulo 16, versículo 17, amém? Vamos evitar esse tipo de pessoa. Terceiro tipo de pessoa que eu trouxe aqui, amados, são aqueles que se dizem os sábios. Para referência, vou citar 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 a 21. A Bíblia nos diz para nos afastarmos daqueles que se dizem sábios. Esses são o tipo de pessoa que diz que encontrou uma nova doutrina. Eles falam coisas que contradizem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essas pessoas pregam algumas verdades e misturam algumas coisas nesse pouco de verdade. E é por isso que a Bíblia diz, a qual professando-a, alguns se desviarão da fé. Por quê? Porque essa pessoa ela começa a enganar as pessoas, elas misturam algumas palavras que está na Bíblia Sagrada com mentiras, e elas começam a enfraquecer o outro que está firmado. Firmado, entre aspas, porque se você está firmado, querido, querida, é difícil o inimigo te levar para o outro lado. Mas tem pessoas que vão ganhando espaço devagarzinho na vida de um cristão, porque o inimigo ele está aí para querer te tirar do caminho certo. Então tem pessoas que vêm com muita lábia, com muita sedução para te tirar do caminho certo. Hoje em dia existem muitas igrejas que ensinam
muita coisa que não está na palavra de Deus. Tenha muito cuidado, eu nem vou citar, são muitas aqui, amados. O quarto tipo de pessoa que eu trouxe aqui, são mais do que 4, queridas, mas eu não quero fazer esse vídeo muito comprido, então eu só vou citar 4. Aqueles homens que são amantes de si mesmo. Quando você tiver um tempinho, leia 2 Timóteo, capítulo 3. Pode até começar do primeiro versículo em diante. Aí em Timóteo, está trazendo esse tipo de pessoa, aqueles que são amantes de si mesmo, os soberbos, os que se julgam que eles estão com tudo, sabem de tudo, são orgulhosos, se amam. Às vezes até eles têm uma palavra que é uma palavra assim meio misturada, uma palavra assim que vai te até animar, mas no fundo, eles são amantes de si mesmo. A palavra em Tito diz que esses mesmos são traidores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Porque no começo já está dizendo, eles se amam, eles são o seu próprio Deus. O coração deles está voltado a si mesmo e não na palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, você tem que ter muito cuidado com esse tipo de pessoas para não perder seu tempo com coisas vãs e inúteis. Você conhece a palavra, você lê a palavra, se você não conhece, comece a ler a Bíblia Sagrada. Esse é o melhor livro do mundo para te dar entendimento, para você conhecer esse Deus maravilhoso, para você se firmar mais e mais na palavra de Deus. Eu deixo essa palavra para o seu coração, paz e graças para todos, que Deus te abençoe, você, sua casa, amigos, vizinhos e os que ainda virão na sua vida. Se você já experimentou, teve alguém que veio com uma dessas situações para querer argumentar com você, fique à vontade, faça o seu comentário, como você agiu, o que você acha da palavra de hoje. Eu espero que essa palavra venha para te fortificar, para te edificar. E até a próxima com Eliane Lira, meditando na palavra de Deus. Amém?